Hoje em dia é muito comum a gente ouvir aquela frase: terapia mudou a minha vida. Ou então, todo mundo precisa fazer uma terapia. Ou até mesmo aquele pensamento em que a psicoterapia é um lugar em que você senta, fala, relaxa, descansa, que vai te trazer uma leveza, uma transformação, como se fosse um spa emocional. E devo admitir que a psicoterapia ela é poderosa. Só que isso tudo não é verdade, porque ela não é mágica e o psicólogo ele não vai resolver o seu problema. Mas o que acontece muitas vezes é um olhar romantizado e superficial, onde as pessoas acabam criando expectativas irreais sobre o verdadeiro papel da psicoterapia, sobre o que é esse processo psicoterapêutico. E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Quais são as vantagens do processo psicoterapêutico e por que existe essa romantização? Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao canal É Psique. Primeiro, é importante a gente entender que a psicoterapia não é uma conversa ou um desabafo que você tem ali com seus amigos. É uma coisa diferente. A psicoterapia é um processo de autoconhecimento, de você mergulhar em quem você é e aceitar todas as partes que envolvem você. Na visão junguiana, a psicoterapia é o autoconhecimento profundo, é a integração da psique. É o caminho que vai te dar direção, que vai em encontro com a sua essência. Ou seja, é o caminho de você encontrar quem você realmente é, de você mergulhar em todos os seus desejos, traumas, medos, anseios, os seus potenciais e a sua luz e sombra também. Então é um caminho de você direcionar a sua essência, é o caminho de você encontrar a sua verdadeira essência. Ela é o caminho, mas não é um milagre. A psicoterapia não vai resolver os seus problemas da noite para o dia. Ela serve, na verdade, para você ampliar a sua consciência. Mas quando você ganha consciência, vem também a ampliação da responsabilidade emocional. E quais são as vantagens do processo psicoterapêutico? Além do ganho de consciência, a psicoterapia também traz autoestima, independência emocional, melhora a sua capacidade de escolha, melhora os seus relacionamentos tanto com você quanto com o outro, melhora a sua capacidade, o seu entendimento de lidar com os problemas, faz você enxergar os seus defeitos, as suas qualidades, faz você se integrar de tudo ao seu redor. E assim você consegue ter mais consciência, mais clareza emocional e mais abertura para resolver os problemas e as dificuldades da vida de uma forma mais tranquila, mais leve, sem muitos transtornos. A psicoterapia vai servir como uma orientação, uma clareza de direcionamento. Então eu, como psicóloga, eu não vou falar o que você deve ou não deve fazer, até porque isso não diz respeito a mim. Ninguém pode controlar ou mandar o que o outro pode ou não pode fazer. Mas eu vou te orientar, eu vou te mostrar outras portas, eu vou te mostrar outras possibilidades. Eu vou mostrar uma visão que às vezes você não tinha conseguido enxergar ainda. Uma visão sobre você mesmo, sobre o seu problema, sobre a sua situação, que muitas vezes a gente não vê, a gente não percebe e a gente não tem clareza. Eu vou auxiliar você a lidar com seus sentimentos, a entender os seus sentimentos, para que assim você consiga lidar com eles sozinho. Então o psicólogo ele vai caminhando junto com você, te direcionando, como se fosse aquela pessoa que fica segurando atrás da bicicleta e te dando assim o caminho. Mas vai ter uma hora que a gente solta e deixa você seguir livre, deixa você caminhar aí com a própria perna. Mas ela não vai tirar o seu sofrimento como se fosse um remédio. É diferente quando a gente tá com dor de cabeça, a gente vai lá, procura um remédio específico, toma e daqui a um tempo passa.
A psicoterapia ela não vai te entregar isso, porque não é de imediato que as coisas se curam, não é de imediato que você tampa aquela ferida. Então ela vai fazer você lidar com isso, vai fazer você olhar para isso e vai fazer você aprender com você, vai fazer você aprender olhar para si e perguntar como que eu posso resolver isso, como que eu posso melhorar isso. Então é você que tem o medicamento, é você que tem todas as ferramentas que você precisa. O psicólogo, ele só vai te mostrar que você tem essas ferramentas. Ele só vai abrir os seus olhos e falar, olha, tudo isso que você precisa está com você, não é no outro. Não é com as pessoas ao seu redor, é com você. A psicoterapia ensina você a não ser engolido pelas próprias emoções. O objetivo é tornar consciente aquilo que está inconsciente. Mas para isso exige coragem. E por que a psicoterapia é romantizada? No mundo em que estamos vivendo, buscamos soluções rápidas para os nossos problemas. A gente o tempo todo é bombardeado de imagens e vídeos muito curtos e muito rápidos. Então a gente se acostumou a encontrar soluções imediatas. A gente quer uma resposta na hora. Mas a psicoterapia não conversa com esse tipo de vida que a gente está acostumando a ter. A psicoterapia ela é lenta, ela é uma leveza, é uma transformação, é um dia após o outro. Não é da noite para o dia que você vai resolver o seu problema. Além disso, a psicoterapia ela está sendo vendida como um produto que você precisa comprar, que você precisa consumir. Isso não é de todo ruim, porque ela é importante, ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada, ela precisa ser compreendida. Mas é também importante a gente entender que ela não é simples, ela não é fácil e muito menos superficial. Dentro do meu processo de autoconhecimento, eu tenho que abrir portas e janelas que estavam fechadas. Eu tenho que aprender a lidar com sentimentos que eu recusava aceitar. Eu tenho que encarar falsas feridas que eu achava que estava cicatrizada. Então não é um processo simples, é um processo muitas vezes doloroso. É o que eu falo muitas vezes para os meus pacientes. Quando a gente vai para a psicoterapia, é como se a gente tivesse com um machucado, com uma ferida. Só que a gente não olhou para isso, a gente não viu isso, a gente só tampou com durex. Só que aí a gente vai precisar abrir esse machucado, vai precisar limpar, higienizar, mexer, cutucar, para aí sim o processo de cicatrização realmente começar. O processo de cicatrização ir acontecendo naturalmente. E é isso que acontece também. É um paralelo que eu faço para entender que não é simples, não é fácil você mexer na ferida, não é fácil você admitir certas coisas, não é fácil você ter que olhar para você e aceitar uma parte sua que muitas vezes você não quer aceitar. Teve inclusive uma paciente minha em que a gente estava conversando sobre alguns processos e ela percebeu que ela era uma pessoa orgulhosa, ela se viu como uma pessoa orgulhosa. E ela falou, Gabi, isso não é simples, não é fácil de admitir isso. Eu não queria estar admitindo para mim mesma que eu sou orgulhosa, mas eu sei que eu preciso admitir, porque só assim eu consigo transformar isso. Então é exatamente isso que a psicoterapia ela faz. Ela é leve, ela é transformadora, ela traz uma leveza, sim. Só que antes disso, o processo ele pode ser doloroso, ele pode ser difícil e ele pode muitas vezes ser sufocante, porque são dores que a gente não quer olhar, são dores que a gente não quer aceitar. E se fosse tão fácil, tão simples assim, muitas pessoas ficavam, muitas pessoas permaneciam. Mas tem muita gente que às vezes vai, começa, mas desiste no meio do processo. E tá tudo bem, porque às vezes não era o momento certo, não era a hora certa para ela entender, mexer e lidar com aquilo. Mas a gente precisa entender que a psicoterapia, gente, ela não é superficial. Ela vai mexer com feridas e vai mexer com coisas que a gente precisa olhar para isso, precisa aceitar
quem a gente é, porque só assim a gente vai conseguir encontrar a nossa essência, só assim a gente vai ter transformação. E essa ideia de que psicoterapia é bom, que ela muda você e que todo mundo deveria fazer, está correto. Só que ela se torna boa com o tempo. Ela transforma você e a sua vida se vocês... Eita porra! Caia! Ela transforma a sua vida se você permitir mergulhar no processo. Mas nem todo mundo está preparado para olhar para suas feridas interiores. Foi como eu disse lá atrás. O processo, ele é doloroso, sim, principalmente no começo. Mas depois de um tempo, conforme essa ferida vai cicatrizando, é aí que a gente encontra leveza, é aí que a gente encontra transformação. E é nesse período que ela começa a ficar boa. Então é na dor que eu ganho a consciência, é na dor que eu aprendo, é na dor que eu consigo transformar isso em aprendizado. Então quando a gente dá o tempo da psicoterapia fazer efeito, quando a gente mergulha de cabeça mesmo nesse processo, a transformação é muito grande, acaba sendo transcendente em algumas pessoas. Então, se você se permitir entrar nesse processo e mergulhar com isso de cabeça, você vai sim sair da psicoterapia renovado e transformado. Mas saiba que é um processo um dia após o outro. As coisas elas vão melhorando, vai ter dias bons e vai ter dias ruins. E tá tudo bem, isso faz parte da vida, faz parte de todo mundo. Mas se você fugir disso, você vai estar fugindo de uma parte essencial de você mesmo. E essa sensação de se sentir completo, de se sentir pertencente ao próprio corpo, ao próprio pensamento, à própria psique, infelizmente não vai conseguir vir para sua consciência, não vai conseguir vir à tona, justamente porque você escolheu não estar pronto. Se eu acredito que a psicoterapia vai resolver meus problemas sem que eu faça o movimento, eu vou estar alimentando uma fantasia de que a dor ela é resolvida de forma simples, de forma fácil. Mas a psique ela não é simples e nem é fácil, ela é complexa. E no fundo, a romantização é uma tentativa de simplificar algo que é profundo demais. Não estou dizendo isso para desmotivar vocês, mas para que todos entendam que a psicoterapia ela leva tempo. O resultado não é da noite para o dia. Então, se você estiver disposto a mergulhar junto com o psicólogo, você vai ter uma transformação. A mudança vai chegar na sua vida. Mas para isso a gente precisa se permitir. Então eu estou conversando sobre isso com vocês hoje para vocês entenderem que às vezes nem tudo é simples, nem tudo é fácil. Que muitas vezes a simplicidade, a facilidade mais nos atrapalha do que nos beneficia. E às vezes é na dificuldade, é na luta, é na caminhada longa e extensa que a gente amadurece, cresce, evolui e constrói uma consciência mais ampla e uma responsabilidade emocional mais firme. A psicoterapia é transformadora? Sim, mas não porque ela é bonita, porque ela é verdadeira. Ela não é leve, ela não é rápida e ela não é glamourosa. Ela é um processo de autoconfronto e não autoconforto. É o encontro com as suas partes mais profundas, com as suas feridas mais íntimas, com o seu lado luz e o seu lado sombra. Então, não romantize o processo psicoterapêutico. Honre e aceite ele, porque é na sinceridade emocional que a cura começa a acontecer. E lembre-se, a psicoterapia não é para ser perfeita, mas para ser inteira. Então, não romantize o processo psicoterapêutico. Aceite e honre ele, porque é justamente na sinceridade emocional que a cura começa a acontecer. Se esse vídeo fez sentido para você,
curta e compartilha com aquela pessoa que precisa conhecer o significado e o papel do processo psicoterapêutico na vida dela. E também coloca aqui nos comentários se você já passou por esse processo e como foi para você. Para mais vídeos reflexivos e também análises de filmes, se inscreva no canal É Psique. Até o próximo vídeo!